Daí, pessoal, mais uma resolução. O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito no computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos e em nenhum deles apareceram dígitos pares. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913 é... Bom, vamos pensar assim, ó. Eu tenho, então, um total de 120 candidatos. 120 candidatos à vaga de contador. Então, o que seria normal? Para organizar as entrevistas, numerar fichas de 1 até 120 e ficar chamando. Ficha 1 vem o primeiro, ficha 2 vem o segundo, até a 120ª ficha, onde viria o último candidato. Isso seria o normal. Acontece que o computador, em vez de gerar fichas numeradas de 1 até 120, ele gerou números, né, com 5 algarismos e 5 algarismos ímpares. Foi isso que aconteceu. E aí, então, o candidato que receber 75.913 ocupa qual posição? E eu já quero chamar a tua atenção que se eu uso os algarismos ímpares, o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, eu vou permutar esses 5 algarismos aqui, e a permutação de 5 algarismos, permutação de uma quantidade n, ou de um número n, é igual a n fatorial. Então, nesse caso, permutação de 5 algarismos, 5 ímpares, é igual a 5 fatorial, que resulta justamente o que? 120, ou seja, 120 candidatos. Ok? Bom, então dessas 120 permutações dos ímpares, dos algarismos ímpares 1, 3, 5, 7, 9, dentre elas, eu pergunto, eu quero saber qual é a posição do 75.913. E aqui, de forma ilustrativa, eu acrescento para ti que o primeiro candidato a ser chamado, ele teria justamente a ficha de 1, 3, 5, 7, 9, ou seja, 13.579, porque é o menor número, é o número mais baixo com algarismos ímpares. E o último deles, o 120º candidato, seria o 97.531. Isso porque é o número mais alto que eu consigo escrever com esses algarismos ímpares. E a pergunta é, então, qual a posição do 75.913? Ok? Vamos fazer uma estimativa aqui rapidinho. Ó. O 75.913, observa que ele está mais próximo do 97.531 do que do 13.579. Então ele vai ficar mais para o final, ou seja, ele vai ficar pós 60, porque o 60 está bem no meio, então ele vai ficar depois do 60º, já que 75.913 se aproxima mais de 97.531 do que 13.539. Então já sei que ele é pós 60, então não pode ser 24, não pode ser 31, não pode ser 32, ou é 88 ou 89. Então aí eu consigo fazer uma eliminação de 3 alternativas só por essa conjectura, ok? Bom, feitas essas abordagens iniciais, eu vou então realmente agora buscar a posição ocupada em ordem crescente pelo número 75.913. Então pensa comigo, 75.913. Se o número começa com 7 aqui, ó, 75.913,
Significa que se eu armo um número com 5 algarismos, todos eles ímpares, iniciantes por 1, imagina, ó, se o início aqui é 1, não importa o que eu venha colocar aqui, ó, será sempre menor que 75.913. Por quê? Porque começa pelo 1. Então aqui eu posso permutar esses 4 algarismos entre si. Então eu tenho permutação de 4, que é 4 fatorial, e 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Então aí eu tenho 24 possibilidades, né? 24 números que iniciam por 1, todos eles, portanto, anteriores aos 75.913. Se da mesma forma o número iniciar pelo 3, me sobra aqui outras 4 casas, se inicia por 3, não importa também o que apareça nessas outras 4 casas, eu também tenho números anteriores aos 75.913. Por quê? Porque inicia com 3 e 3 é menor que 7. Então aqui eu posso embaralhar esses 4 algarismos aqui, sempre mantendo números anteriores aos 75.000. Então eu tenho permutações de 4, 4 fatorial, e aqui de novo 24. Se eu inicio o número pelo 5, que é o próximo ímpar, esse raciocínio se repete. Não importa essas 4 casas aqui, porque o 5 é menor do que o 7. Então todos os números que começarem por 5 estarão abaixo dos 75.913. Então aqui, ó, eu posso colocar o que eu quiser. Então eu tenho a permutação de 4 algarismos, 4 fatorial, e aí 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Então só até aqui, ó, eu já tenho 72 números constituídos. Então o próximo seria no mínimo 73. Bom, então eu já fiz iniciando por 1, iniciando por 3, iniciando por 5. Se o número iniciar por 7, que é justamente o que eu tenho aqui, ó, bom, e nem sempre ficará anterior aos 75.000. Mas se eu garantir que o próximo aqui é 1, 71.000, vai ficar menor que 75.000. Então aqui, ó, não importa esses 3. Então aqui não importa o que eu venha colocar. Então eu posso permutar esses 3 aqui entre si, eu mantenho sempre números anteriores a 75.913. Então eu permuto esses 3, permutação de 3, que é 3 fatorial, e aí 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. O mesmo raciocínio eu estabeleço se iniciar por 7 e o 3. Se inicia por 7 e o 3, ó, também vai ficar menor que 7 e 5. Portanto, aqui eu também posso colocar quaisquer 3 números. Então, permuto esses 3 números, 3 fatorial, que é igual a 6. Mas, se eu coloco o 7 e o 5, ó, observa que ficou igual. Então, para garantir que ele fique ainda anterior aos 75.913, eu coloco 1 aqui. Aí eu tenho 75.100 e alguma coisa. Então, não importa quem são esses dois, eu sempre tenho números anteriores aos 75.913. Porque aqui eu tenho 7, o 5 e o 9. E aqui eu fiz 7, 5 e 1. Então ficam anteriores. Então aqui eu tenho 2 algarismos para permutar. P de 2, que é 2 fatorial. E 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Se eu faço o 7, o 5 e agora o 3, mais uma vez eu garanto números, ó, 7, 5, 9. Aqui eu tenho 7, 5, 3. Mais uma vez eu garanto números anteriores aos 75.913. Então aqui de novo, não importa esses dois. Posso permutar à vontade. Permutação desses dois. 2 fatorial. E aí eu tenho mais 2. Aí se eu coloco agora, já fiz 7, 5, 1. 7, 5, 3. O próximo é 7, 5, 9. E aí 7, 5, 9, ó, 7, 5, 9 está igual. Então o próximo seria quem aqui? Seria colocar 1, 7, 5, 9. E se eu coloco 1 aqui, o próximo é o 3.
Ou seja, é o próprio número do candidato, 75.913. Coincide aqui, ó, 75.913. Então, quantos estão anteriores a 75.913? Todos esses aqui, ó. Daqui para cima, todos são menores que 75.913. Aí, realizando essa soma, eu tenho aqui 24, 24, 24. Isso aqui é 72. Aqui eu tenho 6 mais 6, 12, 14, 16. Então eu tenho 72 mais 16. Isso vai dar 88. Então essa soma aqui dá 88. Então eu tenho 88 números anteriores aos 75.913. Então significa que esse número 75.913 equivale à posição 89, 99ª posição. E aí isso eu encontro na letra E. Então, a posição do número 75.913 é a 99ª não a 99ª, a posição de 89, né? 89ª, não 99ª, 89ª posição, ou posição 89, e aí eu fico com a alternativa E, ok? Então era isso, espero que tu tenha aproveitado, obrigado pela visita, te desejo bons estudos e até a próxima.